A Gibiteca é um equipamento extraordinário de fomento à leitura, de estímulo à criatividade e de memória. No entanto, a Gibiteca apresenta uma complexidade enorme para seus administradores. O acervo da Gibiteca normalmente é composto por publicações muito delicadas, muito perecíveis, e isso exige uma atenção grande de manutenção desse acervo. Uma coisa que é recorrente é a dificuldade de apresentação dessas publicações. Se você coloca numa estante as revistas no formato em pé, como livros, elas tendem a empenar, a dobrar e a amassar. Então, nós temos que ter algum tipo de recurso que mantenha essas publicações em ordem, né? Que a apresentação seja dinâmica e que possa ser acessada facilmente. Porque as revistas têm uma diversidade muito grande de apresentação. Ora tem vários autores, ora tem um autor, muda de título, muda de formato. Tá? Não há uma padronização a rigor. Depende da editora onde está sendo publicada. E isso é muito complexo para quem quer fazer uma catalogação e uma disposição das publicações de forma ordenada. Em nossa Gibiteca em Fio, nós decidimos construir caixas para armazenamento das publicações. Isso garante que elas não empenem, que elas se apoiem umas às outras, formando um bloco de publicações, mas com um manuseio extremamente facilitado. No mercado nós temos ao menos 3 formatos de publicação. O chamado formatinho, muito comum para as publicações infantis, mas não é o caso de Maria, né, que é um quadrinho político. Ele tem 14 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Há o formato americano, muito comum para as publicações de super-heróis, que tem 17 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. E também o formato magazine, que apresenta 20 centímetros de largura por 28 de altura. Neste vídeo, nós vamos apresentar um tutorial para a construção de caixas de armazenamento para publicações. Nós fizemos um laboratório para a construção de caixas desse tipo aqui, ó. São pequenas, mas que cabem perfeitamente 10 a 15 publicações finas e que se apoiam, dando uma estrutura à apresentação das publicações. Para a construção das caixinhas, vamos precisar de caneta, cola, estilete, régua, uma prancha de corte, papel craft ou uma mesa de vidro para facilitar o corte e não cortar a mesa de madeira, por exemplo. Além do papelão de sapateiro, que também é conhecido como papelão Paraná. Eu escolhi a gramatura de 2 milímetros para facilitar o corte e também o manuseio. A caixa que nós vamos trabalhar vai abrigar as publicações pequenas, os formatinhos. Então, como o formatinho tem 14 por 20 centímetros, nós vamos fazer uma caixa com 15 centímetros de profundidade, deixando 1 centímetro de espaço para facilitar o manuseio das publicações. 5 centímetros de largura, mais 11 centímetros de altura. Essa altura de 11 centímetros é muito conveniente porque possibilita uma boa visibilidade das revistas e dá sustentação também às publicações. Então eu estou medindo já várias pranchas com os vários formatos que são necessários. Uma prancha de 15 por 11, outra de 15 por 11, mais 2 que são para frente e para os fundos de 5 por 11, sendo 11 a altura, e mais uma de base, que tem 5 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento.
Bom, aqui temos todo o material para a montagem da caixa. Faço o corte, muitas vezes tem que passar várias vezes o estilete, porque o papelão é um pouco grosso. E temos então todo o material já disponível para a construção da caixa. É bom fazer isso de uma vez para agilizar a produção. Olha só, são 2 pranchas de 15 por 11 para as laterais, uma prancha de fundo e outra de frente e verso, né? A frente e o fundo da caixa. Essa aí é a base. A base tem 5 por 15, que é o mesmo comprimento das laterais. E mais a frente e o fundo. Observe que tem 2 milímetros a mais nessas 2 peças pequenas, que vão ser cortados na hora que for fazer a montagem. Aproveitamos também para fazer o corte das tiras de craft. Eu utilizo o papel craft porque ele é muito parecido com o papelão de sapateiro. E isso dá um acabamento muito bom à caixa. Por outro lado, o craft ele é muito resistente, ou chamado também papel madeira. Oferece uma resistência ótima para fazer as uniões das peças da caixa. Eu corto já vários para ter à disposição, porque vamos precisar de muito para fazer as emendas. Temos aí algumas tiras que vamos cortar agora no tamanho necessário para cada emenda. Veja, essas 4 tiras que eu cortei, elas correspondem ao tamanho da lateral da caixa, tanto dentro quanto fora. Mas eu cortei com um tamanho menor, tá? Para facilitar a colagem. Porque se colocar muito justo, fica difícil de manuseio. Faço um vinco em todas as peças de craft, em todas. Tá? Em algum momento eu vou fazer a colagem na parte interna do vinco, em outros momentos na parte externa. Eu aproveito um pedaço de papelão para servir de base para passar a cola, para não sujar a mesa ou não sujar a prancha de corte. Você está vendo que o papel craft ele é um pouquinho menor que o tamanho da caixa. Aliso bem para que fique colado, sem bolhas, sem espaço entre o papel e a prancha de papelão de sapateiro. Para colocar a base, eu passo um filete de cola ao lado do papelão de sapateiro. A parte de baixo aí do craft já tem cola. Então eu uno cuidadosamente, tentando juntar o máximo possível a lateral com a base. Observe que a lateral ela fica ao lado da base e não em cima. Espalho bem o papel com a cola na base e vou fazer agora a parte interna. Nesse caso, a cola vai ser passada no vinco, na parte externa do vinco. Porque na hora de dobrar, ele coincide com a junção da lateral com a base. Olha só. Isso é muito prático, sabe? Facilita demais o trabalho da colagem. Às vezes eu aproveito também um pedaço de papelão para fazer esse ajuste, né? Para ficar bem firme o papel junto com o papelão. E veja como coincide, como é parecido, né? Isso dá um acabamento perfeito à caixinha. Feito uma parte, vou fazer a outra com o mesmo processo. Passo cola, colo o papel craft na lateral, passo cola na borda aí interna do papelão, onde vai receber a base. E aí, junto com a parte que já está pronta.
Tento deixar o mais firme possível. Se for preciso, esperar um tempo para a cola secar, para poder continuar manuseando a peça, espere um tempo, mas normalmente a cola é rápida. Feito isso, vou passar a cola no papel craft para fazer a parte interna, com o vinco voltado para cima. Essa é uma parte um pouco delicada porque é estreito, né? Você tem que ter um certo jeito de manuseio para fazer a colagem. Mas nada que tenha muita dificuldade. Bom, agora eu vou colar a parte frontal da caixa. Isso eu já fiz o corte de 2 milímetros no papelão craft lá, na pequena prancha. Não esqueça disso, porque senão vai ficar passando da altura da caixa. Essa parte frontal, ela fica sobre a base e não de lado, fica sobre. Tá? Por isso que tem que ter um corte em cima de 2 milímetros. Está aí a estrutura da caixa, pelo menos uma parte. Vou fazer as colagens laterais. Agora, um detalhe, nesse caso, eu vou deixar passando 1,5 centímetros do tamanho da caixa. Isso tem uma justificativa, que vocês vão ver. Colo bem direitinho aí, para que fique firme. E agora eu faço um corte em diagonal nessa parte que está sobrando. Isso vai servir para que dê mais estrutura, mais consistência à caixa. Eu dobro para dentro uma parte, a parte maior, depois dobro a parte mais estreita sobre a parte interna que já tinha colado. Olha só, ele fica como se fosse uma moldura. Faço isso também no outro lado. E assim nas 4 partes da caixa. Tanto na parte frontal quanto na parte de trás. Mantenha as peças sempre muito juntas, pressione se for o caso. Se elas estiverem se abrindo, você pressiona para que ela fique bem rígida, bem junta. Cortei novamente essa aba, dobrei para dentro e dobrei a outra para dentro, cobrindo a anterior. Olha só. Isso dá uma sustentação extraordinária à caixinha, porque é nesse ponto que nós vamos manipular as caixas, a puxar, tirar, colocar, tirar a revista. E se não tiver essa pequena parte de fechamento, acaba cedendo e abrindo. Bom, feito as 4 partes, né, os 4 lados da caixa, nós vamos colocar também um acabamento dentro, que dá mais sustentação ainda. Com o vinco. E aí, observe que é um pouco menor, não precisa ser grande. Basta ter 14 centímetros na tira de craft para poder encaixar toda dentro da caixinha. Se for preciso, use uma régua ou um papelão para fazer esse ajuste no acabamento. Fazemos isso nos 4 lados para servir de reforço para a caixa. Aí está o acabamento interno e externo da caixinha. Agora vamos fazer a parte final, que é esse acabamento da base. Nós cortamos 2 pedaços de 5 centímetros de papel craft e passamos cola e colamos sobre essa emenda. É muito simples e você começa a ver o produto final. Quando fizer o outro lado, você já vai ter a caixa praticamente pronta, com toda a estrutura montada. Faltando apenas o acabamento final.
que é a personalização da caixa. Está aí nossa caixinha pronta, e você pode fazer em vários tamanhos, de acordo com o tamanho das revistas. Essa caixa foi feita para as revistas em formatinho. Bom, para personalização, eu utilizo ou o próprio papelão, se você quiser deixar ao natural, mas normalmente eu coloco papel de parede, que já tem uma resistência muito boa, é plastificado e é só tirar e colar, tirar a base e colar. Eu faço um tamanho maior do papel para dar uma entrada na caixa, né, que acaba ficando mais bonito, um acabamento melhor. Ou então você pode utilizar papéis coloridos, ou cartolina, papel de presente, e personalizar as caixas com etiquetas. Bom, está aí o nosso produto, um bom trabalho e boa exposição na sua gibiteca.